paz do Senhor a todos, um feliz sábado a quem estiver assistindo aí a nossa live, né? Quero deixar uma palavra para você e Deus está no controle de tudo. Essa palavra vem do trono de Deus. Quero que você preste bem atenção no que Deus vai falar conosco hoje. Hoje, nesse dia maravilhoso, porque Deus, Ele é bom e misericordioso. Então, o Senhor falou comigo, nós estamos aí fazendo uma campanha, terminando amanhã, campanha de João capítulo 5, né? Eu vou cantar um hino até o pessoal chegar aí. Onde guiar-me, ó meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, ó meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Para teu reino me conduz, pelo jardim e pela luz. Lá ficou morto, velho eu, lá o meu espírito reviveu. Guia-me sempre, ó meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Rege-nos em tudo, Senhor. Quero deixar uma palavra aqui que está no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, do capítulo... O que o Senhor quer falar conosco, né? O que Deus quer falar conosco nesse dia? Sobre Mefibosete. Você já deve ter escutado essa palavra muitas vezes sobre Mefibosete. Mas cada pregador, né, Deus usa de uma maneira. Deus fala conosco na mesma palavra, muitas vezes diferente. E o que Deus tem para falar conosco hoje é sobre a vida de um moço que tinha tudo para ser abençoado, mas por causa da rebeldia de seu avô, ele não era abençoado. Ele passou por um sofrimento desnecessário, porque pela rebeldia do seu avô, que era o rei Saul, que todos conhecem a história. Mefibosete, aqui em 2 Samuel capítulo 9, a paz do Senhor, irmã Sabrina, e irmã Sabrina e a irmã duas Sabrina aí. Tenho duas Sabrina na live. A paz do Senhor, pastor Elvin. God bless you, pastor Elvin Inayar, que está em Paquistão. God bless you, another pastor from Pakistan. Maybe he's living in Thailand. God bless you in Jesus' name. I am preaching about 2 Samuel 9. When God changed the life of Mephibosheth. Deus abençoe a tua vida, irmã Sabrina, que Deus abençoe a tua família, as tuas filhas, que Deus te dê força e saúde. Vamos falar em 2 Samuel capítulo 9, que diz assim: E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu faça benevolência por amor de Jonathan? E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Vou dar uma paradinha aqui. Quando Davi perguntou, ele não perguntou como ele era, a aparência dele. Davi perguntou se havia alguém. Mas Mefibosete vai lá e diz, tem sim. Ele respondeu a pergunta, mas ele disse, ele é aleijado. Ou seja, ele já veio com a crítica negativa,
Ou seja, naquele tempo os aleijados, eles eram colocados até fora da cidade, porque eles acreditavam que a pessoa aleijada, ela tinha uma maldição sobre ela. E essa maldição, eles não podiam se aproximar da pessoa, porque eles acreditavam que poderiam ser amaldiçoados também por estar ao lado de uma pessoa maldita, né? Que era a pessoa que era o Mefibosete. Mefibosete era deficiente físico, dos 2 pés ainda. E então disse-lhe o rei: onde está? O rei fez 2 perguntas para Ziba. Ele perguntou onde estava Mefibosete e se havia alguém. Ele não perguntou qual era a condição de Mefibosete. Deus, quando ele determina algo na tua vida, ele não pergunta como você está. Ele dá a bênção, porque Deus, ele é Deus. E você não entrou, a paz do Senhor, irmão Genaro, e você não entrou aqui em vão. Você não entrou aqui porque alguém acha que você é um fracassado, ou porque alguém acha que você não tem condição de ser abençoado. Talvez você não esteja mais acreditando que vai ser abençoado. Mefibosete estava nessa condição. Então o rei disse: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era chamada a terra do esquecimento, onde eles colocavam o que era fora o que não estava dentro do padrão de bênção. Porque o povo precisa ser abençoado para que alguém venha aplaudir. Quando você está passando numa prova, que você está em Lodebar, chamada terra do esquecimento, onde ninguém lembra que você existe, então é colocado no lugar: olha, essa pessoa está com a vida destruída. Quando alguém vai comentar sobre você, ele não pergunta onde você está, como você está, e sim qual é a tua situação. Eu não sei o que você tem vivido, se você tem vivido de fracasso em fracasso. Estava assim a vida de Mefibosete. Mefibosete tinha tudo para ser filho abençoado. Ele era príncipe. Ele tinha tudo para ser uma bênção, para ter uma vida próspera. Mas ele estava numa situação de derrota. Talvez você tenha tudo para ser feliz. Poderia ser muito abençoado, mas por causa da rebeldia de alguém, você está nesse sofrimento. Talvez alguém na tua família tenha decepcionado tanto que você está pagando um preço muito alto, mas não porque você não pode ser abençoado, mas porque a pessoa que estava com você trouxe para você essa maldição. O rei Saul, ele trouxe a maldição para toda a família dele, para os filhos e para os netos. A consequência do pecado é algo muito sério. Às vezes você pensa que teimar um pouquinho é bom. A Bíblia diz que a teimosia, o orgulho é um pecado igual à feitiçaria. Você imagina, você fala de um feiticeiro, você diz: nossa, é um bruxo, é uma bruxa, é um feiticeiro. Mas quem teima com Deus, que é chamado pecado de porfiar, se você for encontrar o pecado de porfiar no dicionário, você acha que porfiar significa teimar, insistir, querer aquilo que não é, que Deus já disse não. Mefibosete estava desse jeito. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. O rei não se importou. O rei não se importa como você está. O rei determinou buscar Mefibosete, terminando a prova de Mefibosete. Mas Mefibosete estava até com medo de chegar na presença do rei, porque quando você está sendo tão massacrado, perseguido, humilhado, você já não acredita mais que vai vir vitória. A paz do Senhor, irmão, Eustácio, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Coloca aí embaixo da onde você está assistindo, porque eu não consigo ver os comentários aqui. Mas que Deus abençoe a tua vida, que você entrou nessa live.
Então o rei manda chamar Mefibosete. Na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. Deus está mandando chamar você da terra do esquecimento. Lá estava ele vindo, tremendo, com medo de ser algo grave. Por quê? Porque Mefibosete era filho de Jônatan. Jônatan foi aquele amigo de Davi, aquele que esteve com ele na pior da prova. Para ver como Deus é bom, pela amizade que havia Jônatan com Davi, pela bênção que foi Jônatan na vida de Davi, que protegia Davi do seu pai, que queria acabar com a vida de Davi. Deus abençoou o filho de Jônatan. Para ver como é importante você ser fiel e estar do lado daquele que está na prova e não criticar e não jogar mais pedra porque a pessoa está passando por um momento que Deus muitas vezes permite que passe por aquela prova. Não critica, estenda a mão. Seja irmão na fé. Então ali estava Mefibosete, escondido em Lodebar. Esquecido lá, já tinha constituído família. Quando ele fugiu, ele era bebê ainda. Ele estava no colo da sua ama. E na época, quando mataram o rei Saul, que veio os filisteus e acabou com o reinado de Saul, ouviu no reino que Saul estava morto, que o pai de Mefibosete estava morto. A ama tentou recolher o que podia e fugiu com o bebê. Provavelmente ela já tinha se afeiçoado em Mefibosete. Ela sabia que a descendência de Saul seria toda morta. E ela tentou salvar o bebê. Era a descendência, era o próximo ao trono, era o herdeiro da promessa. Porque o reinado passava para o filho, do filho passava para o neto, e assim sucessivamente o reinado era para a família. Então, Mefibosete tinha direito de receber aquela bênção. Era um direito dele. E você tem o direito à promessa. Talvez muitos tenham prometido para você que você ia ser próspero, que Deus iria te abençoar, que Deus tem algo para ti. Mas nada acontece. Muito pelo contrário. A tua vida cada vez fica pior. Só decepção, só notícia ruim. Mefibosete estava vivendo assim. Mefibosete estava vivendo de derrota, de palavra negativa. Não havia perspectiva da vida de Mefibosete dar certo. Perdoe, meu irmão. Eu estou ainda no propósito, molhei a garganta um pouquinho aqui com água. Mefibosete estava aí, esperando só notícia ruim. Ele estava tentando salvar a sua própria vida. Ele estava tentando viver uma vida normal. Mas ele estava em Lodebar, terra que se chamava esquecimento, terra de derrotado, terra de fracassado, terra de pessoas que não podiam caminhar. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você tenha entrado aqui nessa situação, onde os teus sonhos acabaram. Os sonhos de Mefibosete haviam acabado. Ele só esperava notícia ruim. E quando o rei chama ele, que pergunta por ele, o primeiro que o rei vai e pergunta, Ziba. Ele já disse, ele é aleijado, esquece. Ele quis dizer isso aí, esquece, não abençoa não vale a pena, não vale a pena. Tem herança sim, tem promessa sim, mas não pode caminhar. E como você está? Não pode caminhar. Ele não vai poder receber essa vitória. Quantos que quando chega na hora de você ser abençoado, dizem assim, não, esquece, não vale mais a pena. Já não consegue mais caminhar. Talvez o inimigo tenha deixado você desse jeito. Você não consegue mais caminhar. Você não consegue mais aguentar essa prova. Talvez você esteja desse jeito, se sentindo no fracasso, na derrota. Mefibosete estava assim, vivendo por viver. Se acostumou com a derrota.
se acostumou com o sofrimento, se acostumou em ser os outros abençoados e não ele. Mas eu tenho para te dizer que o rei mandou chamar você. E aí vai o rei e chama ele, e Mefibosete, filho de Jonathan e filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse, Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas. Por que Davi iria dizer não temas? Porque Davi percebeu que ele estava com medo. Do medo de quê? De perder novamente. Ele já estava conformado em viver daquele jeito. E olha o que ele diz para o rei. Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonathan. Por amor de Jonathan, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Ou seja, quem sou eu? E disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele fez essa pergunta para o rei. O rei disse, ei, não fica com medo. Eu sou rei, eu estou no trono que não era para mim, e sim para ti. Mas por causa da tua condição, eu vou te restituir. Eu vou te restituir porque eu sou justo. Deus é um Deus justo. E Ele está dizendo para você que Ele vai te restituir aquilo que você perdeu. O rei estava dizendo para Mefibosete, não fica com medo, rabacassou decai, não temas, arai querebassou decai, porque eu te restituirei tudo aquilo que você perdeu. O que Mefibosete havia perdido? O que você perdeu? Talvez não tenha mais como restituir o que você perdeu. Talvez você perdeu uma pessoa querida. Uma pessoa que você vai amar para o resto da tua vida. Talvez você tenha perdido o teu casamento. Talvez você tenha perdido financeiramente. Talvez você tenha perdido a tua identidade. Talvez você tenha perdido o teu orgulho. O Mefibosete estava desse jeito. E se você entrou aqui nessa live, eu tenho certeza que Deus está falando com você. Porque também está falando comigo. Já não fazia mais sentido para Mefibosete, porque ele se sentia morto, ele se sentia acabado. Talvez os teus sonhos estão assim, talvez você esteja se sentindo desse jeito, não tem mais o que acontecer na minha vida, porque toda desgraça já veio sobre mim. E o rei diz para você hoje, não temas, porque eu restituirei, rabassou, rabacassuí. E aí ele disse, então ele se inclinou, ele se humilhou, ou seja, até aqui eu aguentei. O que tu vais fazer comigo agora, ó Deus? O que tu tens para comigo, Senhor? Porque eu dessa inclinação não consigo me levantar. Talvez você esteja desse jeito. Talvez você esteja somente chorando, esperando a sentença, esperando tudo acabar. Mas aí você tomou um rumo errado. Porque quando você pensa que acabou, o Senhor diz para ti, eu sou Deus que restituo, que fui com Mefibosete e também sou contigo. Então chamou Davi a Ziba, porque ele já não levantava daquele chão. O moço de Saul, aquele que trabalhou no reinado de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar
colherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, mas você, filho do teu senhor, Rebassodecai, sempre comerá a minha mesa. E dali para frente, ele começou a viver o reinado, a promessa que era para ele. Ei, Deus está restituindo tudo. Toma posse da tua vitória. O rei sentou com Mefibosete na mesa. O rei manda te chamar. Você vai se vestir como a rainha. Você vai se vestir como um rei. Você vai comer como um rei. Acabou a prova. Toma posse da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Coloca o teu amém, o teu nome, o teu pedido de oração aí embaixo, porque eu estarei orando por você. E você toma posse da vitória, porque a tua prova acabou. O Senhor disse que você não vai ser tratado mais assim. O Senhor diz que a vitória chegou. Toma posse em nome de Jesus. Enxuga as tuas lágrimas. Se levanta e toma posse da vitória. Porque hoje o Senhor diz: vou te restituir tudo aquilo que você perdeu. E os teus inimigos tenho eu nas minhas mãos. Arabassodecai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Não estou conseguindo desligar.